Olá você, salve, salve nação rubro-negra, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Com presença do Flamengo, o CBF faz reunião para definir paralisação do Brasileiro. Flamengo analisa Vitor Roque e tenta empréstimo no meio do ano. Lohan pode ser moeda para convencer Barcelona. Flamengo pega todos de surpresa e faz consulta para contratar titular absoluto do rival. Hoje tem Fla-Flu pelo Campeonato Brasileiro Feminino. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Ontem a CBF convocou uma reunião extraordinária do Conselho Técnico do Brasileirão com o objetivo de discutir a paralisação do campeonato em virtude das fortes chuvas no Sul. A reunião vai acontecer no próximo dia 27 de maio e vai contar com a presença de representantes do Flamengo e de outros 19 clubes da Série A do Brasileirão. Entre os assuntos a serem debatidos estão a situação de registro e transferência de jogadores, questões jurídicas relacionadas ao acesso para as disputas de competições internacionais, como a Libertadores, Sul-Americana e Mundial de Clubes, por exemplo. Outros assuntos ainda devem ser o centro do debate entre os representantes dos clubes, como, por exemplo, os direitos de transmissão do Brasileirão e os contratos de patrocínios das equipes. Vale lembrar que o Flamengo é a equipe que mais recebe quantias financeiras das cotas de TV e tal paralisação poderia afetar demais as questões monetárias do clube. A CBF adiou todas as partidas envolvendo as equipes gaúchas nas competições nacionais, sejam elas como mandante ou como visitantes. Entre as partidas adiadas, encontra-se o jogo entre Flamengo e Grêmio, que seria realizado no Maracanã no dia 26 de maio. No último dia 9 de maio, o ministro dos Esportes, André Fufuca, emitiu uma nota oficial defendendo a paralisação do Brasileirão. É importante frisar que a CBF consultou os clubes anteriormente sobre uma possível paralisação, mas a maioria deles, incluindo o Flamengo, foi contra naquele momento. Aspas, é hora de concentrar esforços no apoio às vítimas, na reconstrução das áreas afetadas e na mitigação dos impactos causados pela tragédia. A dimensão humana precisa vir antes da esportiva. A preocupação maior é com a integridade física e psicológica dos jogadores, torcedores e demais envolvidos, declarou lá o ministro. Aí eu te pergunto, você é a favor da paralisação do Brasileiro agora? Coloca aí! Hoje, às 16 horas, horário de Brasília, as meninas da Gávea recebem o Fluminense no estádio Luso Brasileiro em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Feminino Brasileiro. Vindo de uma boa sequência de 3 vitórias consecutivas contra Santos, Botafogo e América Mineiro, o Flamengo volta ao Rio de Janeiro para tentar mais um salto na tabela do Campeonato Brasileiro Feminino 2024. Esse jogo vai ter a transmissão exclusiva ao vivo do Sport TV. Apita o jogo a pernambucana Débora Cecília Cruz Correia FIFA, assistida por Débora Thaisa Marques Fonseca e Fabiana Nóbrega Pita, ambas do Rio de Janeiro. Vale lembrar que nessa fase do Brasileiro não tem o VAR. Essa ferramenta só vai estar disponível a partir das quartas de finais. O Flamengo ocupa hoje a 6ª colocação e, em caso de uma vitória, pode igualar a pontuação do 4º colocado, que é o São Paulo. O técnico Maurício Salgado deve mandar a seguinte escalação a campo: Carol Alves, Mona Lisa, Daiane, Thaís, Regina e Jucinara, Jenny, Duda, Gláucia e Gisele, Fabi Simões e Cristiane. A vitória do Flamengo sobre o Corinthians nesse sábado representou também uma marca muito importante para o zagueiro Fabrício Bruno. Titular absoluto do Flamengo, ele apresenta bons números defensivos e chegou aos 10 jogos consecutivos sem ser driblado. Fabrício Bruno foi titular e jogou por 90 minutos nas últimas 10 vezes que entrou em campo, o que faz a estatística ainda mais impressionante.
No recorte, além de não sofrer dribles, ele realizou 55 ações defensivas, recuperou 36 bolas, ganhou 69% dos duelos e tudo isso cometendo apenas 4 faltas, que em 2 delas lhe renderam cartão nas primeiras rodadas do Brasileiro. Os dados são do portal SofaScores. Ele está jogando pendurado desde a segunda rodada do Campeonato Brasileiro e conseguiu atuar por 90 minutos contra o Palmeiras, contra o Botafogo e contra o Corinthians, sem levar cartão amarelo. Em 22 partidas no ano, ele foi punido com o amarelo somente 4 vezes, média de 1 cartão a cada 6 jogos. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então me ajuda a continuar esse trabalho. Manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Você me ajudou demais. Muito obrigado. Conforme divulgado pelo jornalista Fabrício Lopes, o Flamengo fez uma consulta pelo lateral esquerdo Gabriel Fuentes, titular absoluto do Júnior Barranquilla. O jogador de 27 anos soma 22 jogos disputados na atual temporada, com 2 gols marcados e outras 2 assistências fornecidas. Ele que pertence ao Júnior desde a temporada de 2018. Ainda de acordo com a fonte, a ideia é se preparar para uma possível venda do Ayrton Lucas. O jogador vem recebendo diversas sondagens do exterior e pode sair sim no meio desse ano. Dessa forma, o Flamengo vê em Fuentes um jogador com o perfil parecido com o do Ayrton Lucas. Ele que recentemente passou por um empréstimo ao futebol da Europa, onde defendeu o tradicional Real Zaragoza. Vale destacar que o Gabriel Fuentes tem 27 anos, 1,80 de altura, é um lateral esquerdo colombiano que também pode jogar de meia esquerda. Seu contrato com o Júnior Barranquilla vai até 30 de dezembro de 2025. E o seu passe está avaliado pelo site Transfermarkt em 1,4 milhão de euros. O Marcos Braz e o Bruno Spindel continuam de olho no mercado atrás de reforços. Nomes como Thiago Alcântara, do Liverpool, da Inglaterra, estão no radar do scout rubro-negro, assim como o do garoto Vitor Roque. Essa informação foi do setorista Júlio Miguel Neto, nesse domingo, que indica que o Flamengo está observando o centroavante do Barcelona, que vem tendo muita dificuldade de se adaptar ao futebol espanhol. Segundo a apuração, o Flamengo vai tentar sim o seu empréstimo por uma temporada. Aos 19 anos, o Vitor Roque já foi convocado para a seleção brasileira e despontou no Atlético Paranaense, onde despertou o interesse dos europeus. O Barcelona ganhou a disputa, porém o centroavante não caiu ainda nas graças do técnico Xavi Hernández. Por conta disso, o empresário André Curi, que tem um ótimo relacionamento com a diretoria do Flamengo, busca novos interessados no atacante e, segundo o jornal AS da Espanha, Chelsea, Manchester United, Tottenham e Napoli têm interesse no jogador. De acordo com a reportagem, ainda não há uma proposta do Flamengo, mas o Vitor Roque é considerado a famosa oportunidade de mercado, pois trata-se de um grande talento do futebol brasileiro. Com todo esse imbróglio envolvendo o Gabigol recentemente, o jogador do Barcelona pode ser a cereja do bolo para o elenco do Tite. Outra informação importante sobre a tratativa é que o Flamengo poderia dar a prioridade para o Barcelona na compra do garoto Lohan, de 17 anos, que foi o autor de um golaço agora contra o Corinthians. Jogou demais. Lohan é agenciado pelo Rock Nation Sports Brasil, fundada pelo rapper Jay-Z. Seria um trunfo para o Barcelona nesse contexto, já que recentemente o Real Madrid também demonstrou grande interesse no Lohan, que já levou Vinícius Júnior e Renier do Flamengo há um tempo atrás. O Lohan tem contrato com o Mengão até o final de 2025 e está protegido por uma multa contratual de 50 milhões de euros, cerca de 278 milhões de reais na cotação atual. O Cebolinha, ele fez questão de elogiar a promessa em entrevista na zona mista depois do jogo contra o Corinthians e disse, aspas, eu posso afirmar para vocês que vocês não viram nada ainda.
porque realmente a qualidade que esse moleque tem é indiscutível. Um jogador da idade dele nem parece que tem 17 anos, parece um jogador bem mais velho. Certeza que ele vai ter um futuro brilhante, não só aqui no Flamengo, como na Europa também. Aí eu te pergunto, você concorda com o negócio eventual do Lohan pelo Vitor Roque no Flamengo? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!